O amor era também para ela, até mesmo para ela, a aleijadinha. E quando alcançasse os lugares altos, ela perderia seu desfiguramento humilhante e se tornaria bela. E quando a planta em seu coração estivesse prestes a florescer, ela seria correspondida no amor. Oh, temo que nada disso venha a acontecer, dizia ela consigo mesma. Mas ao pensar no pastor, seu coração batia mais depressa e ela corria à porta ou à janela para ver se ele estava chegando. Eu estava lavando a louça agora e comecei a chorar muito, porque, como eu compartilhei contigo ontem, um capítulo da minha história que foi esse acidente, que eu costumo dizer, eu fui para o Hospital Cristo Redentor aqui de Porto Alegre, e eu costumo dizer que eu era uma antes do Cristo e eu me tornei outra depois do Cristo. Mas a verdade é que isso de fato aconteceu quando eu conheci o próprio Cristo Jesus. E aí passou um filme na minha mente, e como eu compartilhei contigo ontem, sofri esse acidente, fiquei lá no hospital e naquele momento que eu disse para aquela mulher que Jesus estava comigo, eu fui para os lugares altos. Eu senti uma paz que não tem explicação. E agora eu lembrei da virada do ano daquela noite, daquele ano. Eu estava na maca numa emergência com outras pessoas, tinha os médicos, enfermeiros, outros pacientes também acamados. E a minha família estava toda reunida na igreja, porque, embora nós na época estivéssemos desviados do Senhor, a gente sabia que Ele era o único lugar seguro, Ele era o socorro bem presente, o único que podia nos tirar daquela situação. E no primeiro momento, assim como a grande medrosa, o meu anseio era, e eu declarei muito isso várias vezes, Ele vai me curar. Eu falava assim, em nome de Jesus eu vou voltar a caminhar. E eu continuo crendo nisso. E a gente tem uma expectativa muito grande neste dia, neste milagre. Muitas que estão aqui, inclusive, eu acredito que oram por isso. Mas naquela época o que eu queria era só isso, a cura desse Jesus, porque eu sabia que ele era um Jesus que curava. Eu não queria um relacionamento. Eu nem sabia que eu podia ter um relacionamento com ele. E naquela virada do ano, de novo eu fui para os lugares altos com ele e desfrutei de uma paz que não tem explicação. Naquela época eu bebia muito, inclusive naquele dia eu estava de ressaca, mas o que eu experimentei não era dessa terra. Não era algo que coisas naturais pudessem me ofertar. Era algo de outro mundo e era a própria presença de Deus, porque estava todo mundo orando pela minha vida. E eu quero que o Espírito Santo te traga à memória agora um momento ou um dos momentos de maior dor que tu sentiu ao longo da tua vida. E tu escute o que ele vai te dizer, porque foi o que ele me disse quando eu estava lavando a louça. E por isso eu comecei a chorar, porque eu lembrei de quando eu estava nesse hospital lá no Cristo, a primeira vez que eu ouvi a palavra que o médico disse, sim, ela ficou paraplégica e é irreversível. E aquela palavra entrou como uma faca no meu coração, assim, porque eu, como eu já disse, eu repeti e repetia, não, Jesus vai me curar. E eu tinha uma necessidade de tentar parecer que eu estava bem, enquanto na verdade eu estava destruída, né? Tipo, tava muito abalada porque tinha literalmente as minhas estruturas tinham sido abaladas. E quando eu ouvi aquilo assim, eu engoli seco e sem conhecer esse Jesus que é a própria paz, eu entreguei para ele assim, eu não aceito esse decreto. E ao longo desses anos eu tenho conhecido esse Jesus. E eu quero ler um versículo para ti, porque aqui a grande medrosa tinha essa expectativa e ela se via como uma aleijadinha. Então ela pensava assim:
Até essa aleijadinha pode conhecer o amor. Mas quando ela pensava no pastor, o coração dela batia depressa e ela ansiava pela presença dele. E é isso que eu acredito que está acontecendo contigo. E é esse o pastor, é esse o Jesus que te capacita e te dá autoridade para te abrir a boca e mandar embora esses temores que vêm sobre ti. Esses temores que vêm tentar te roubar da presença de Deus. Esses temores que vêm tentar sucumbir à tua identidade, te dizer que tu é uma aleijadinha, que tu é desfigurada, que realmente é isso que tu merece, casar com covardia, como nessa história a gente está ouvindo. Em Isaías 41, do 8 ao 10, Deus diz assim: Mas você, Israel, e eu quero que aqui tu coloque o teu nome, mas você, Natiele, meu servo, minha serva, você, Jacó, a quem escolhi, mais uma vez eu peço que tu repita colocando o teu nome. Você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: Você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Aleluia. Naquele momento que eu ouvi isso do médico, o Espírito Santo me disse agora, enquanto eu lavava a louça: Foi difícil para mim também, filha. Não era o que eu queria ouvir. Não era o que eu queria que tu passasse, mas eu estava contigo. E é isso que tu precisa ouvir dele. Ele te trouxe à memória o momento mais difícil da tua vida e ele estava contigo. E agora eu vou orar. Pai, Jesus e Espírito Santo, tu que é o nosso Pai, o amado da nossa alma, o nosso pastor, aquele que só de pensar o nosso coração já acelera, aquele que só de pensar os nossos olhos já brilham, já dá uma vontade de chorar e de te abraçar, Senhor, aquele que é a própria paz, o caminho, a verdade e a vida, Pai. Eu peço que tu venha, Espírito Santo, e rompa com todas as cadeias da mentira, com todo o medo que nos aprisiona e nos paralisa, em nome de Jesus. Tu venha dos quatro cantos e ressuscite, Senhor, esse vale de ossos secos, assim como tu fez comigo e com a minha família, e tem feito todos os dias, Pai. Resgata a família de quem está escutando esse áudio agora, em nome de Jesus, Pai, que os teus planos, os teus sonhos e os teus projetos se realizem na vida de quem está ouvindo, Senhor. Que essa filha tenha essa revelação, que ela não precisa ter medo, porque tu está com ela, Senhor, e tu nunca a abandonou. Mesmo que ela tenha sido rejeitada pelo pai e pela mãe, tu nunca a abandonou, Senhor, e tu tem propósito na vida dela. Que ela escute a tua voz, que é muito melhor do que a minha, que ela sinta o teu perfume e se renda aos teus braços. Eu também te peço, Espírito Santo, que tu nos convença do pecado, da justiça e do juízo e nos leve a um arrependimento que dê frutos, frutos de vida, Senhor. E que sim, a gente viva as curas, os milagres, os prodígios e as maravilhas que tu já conquistou para nós na cruz. E que, acima de tudo, Senhor, nós tenhamos um relacionamento íntimo, contínuo e no nosso ordinário, todos os dias, Senhor. A gente te ouça, lavando a louça, tomando banho, arrumando a casa, Senhor, e fazendo tudo o que é do nosso dia a dia. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.